Fala comigo, galera! Mais uma vez estamos juntos e a gente não deixa o padrão cair, trazendo duas mulheres fortes que representam a educação física na sociedade. Hoje, com grande satisfação, trago para vocês Iomar Feital e Jennifer Areias, para não errar o sobrenome. Meninas, satisfação imensa ter vocês aqui. Eu costumo dizer que é um privilégio para mim poder viajar na história dos profissionais, conhecer um pouco mais da trajetória de vocês, e quem está em casa vai acompanhar a gente. E para começar esse bate-papo, eu queria passar a palavra a vocês para falar com o pessoal de casa. Eu começo. Eu queria muito agradecer ao CREF, né? E agradecer ao CREF imensamente por privilégio de estar aqui hoje, né? Para contar um pouco da minha história. E que história, né? Eu tenho... Já tá dando spoiler. Então, só realmente agradecer. Estou muito feliz de estar aqui. Nós te agradecemos, Iomar. Jennifer? Eu também queria agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória. E os profissionais que estão aqui envolvidos, porque é um projeto muito bacana. E você que está em casa, você tem que ficar até o final, porque hoje a gente vai lá na enfermagem, a gente vai lá na Paralimpíada, a gente vai lá no... Eu vou parar de falar para vocês acompanharem até o final. Chega de spoiler, meninas, vamos conhecer vocês. Eu costumo fazer uma brincadeira que no primeiro bate-papo, para a gente iniciar essa conversa e a gente começar a relaxar, eu quero saber, antes da Iomar Feital e da Jennifer Areias, a gente quer conhecer só a Iomar e a Jennifer. Antes de ser profissional, né? Como é que foi essa infância, de onde vocês vieram? São do Rio, não são? Como é que foi essa infância de vocês? Vamos relembrar aí. Então, eu nasci em Marechal Hermes, né? Cresci em Jacarepaguá, cria da freguesia Jacarepaguá há 47 anos. Virou Jacarepaguá, né? Virou Jacarepaguá. Então, a minha vida inteira minha infância foi uma infância que a gente não tinha as redes sociais, né? Então, saudade. Para pular corda, elástico. Sendo que eu, com 10 anos, eu já estava entrando para o mundo fitness. Sério? Sério. Eu, com 10 anos, eu tive bronquite asmática, e o médico falou assim, sua filha tem que fazer uma natação, coloca sua filha para alguma atividade. E a minha mãe tinha medo. Não, natação não. Por conta da insegurança, né? Por conta da insegurança. E aí, minhas irmãs são todas mais velhas. Eu tenho uma irmã que é 20 anos mais velha que eu. E todas faziam ginástica. E eu falei assim, mãe, eu não quero. Não, vamos pro jazz. Então, não quero. Eu quero fazer ginástica junto com as minhas irmãs. E lá fui eu, com 10 para 11 anos. A professora não deixava nem eu pegar peso. Ficava eu lá fazendo. Não, e eu acho interessante que você traz pra gente, porque é uma época, não sei se você vai lembrar disso, que alguns médicos falavam assim, não pode fazer musculação com menos de 12 anos que não cresce. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. Eu entrei pra ginástica com 10, com 13 anos eu já estava na sala de musculação fazendo. 12 para 13 eu já estava... Quebrou esse paradigma que existia e jogou longe, né? E eu falei, nossa, foi amor mesmo à primeira vista, gostava. Apaixonou. Não faltava. E assim, eu ia perguntar se você tinha referência, mas as suas irmãs já eram referências para você, né? Já eram pela prática, né? Sim, meu irmão, eu tenho um irmão que é professor de educação física. Essa família é maravilhosa! Agora, você trouxe uma fala que eu não posso deixar passar em branco, que eu queria que vocês duas falassem. Como é que é impressionante, né? A gente está falando de uns meses atrás, dessa sua infância. Sim. E aí, pessoas ainda duvidam que a educação física é saúde. E aí a gente escuta do médico o seguinte, você precisa praticar esporte para você potencializar a saúde. E isso a gente escuta desde lá de trás, né? Sobre a natação. Tem meses. Mas isso é muito legal, né? Porque é saúde sim. Né? E a gente tem essas provas, quando a gente vai relembrando a nossa trajetória, isso já era indicado desde sempre. Exatamente. Ainda existe muito tabu Mas melhorou. Sem dúvida. Muito. A informação, hoje com a internet, a informação ficou muito mais acessível. Exatamente. Tá, mas vamos ver agora como é que foi Jennifer. Onde foi? Bem, eu já sou um pouco mais nova, só um pouquinho. Tem semanas. Iomar, só um pouquinho. Iomar tem meses, você tem semanas. Vamos nessa. Então, a minha vida, a minha infância foi muito ativa. Então, assim, eu pratiquei jazz, parte de dança, né? Isso aonde? Onde era? Então, eu moro em Vila Kennedy, aqui em Bangu, aqui do lado. E era em uma escola também, tipo projeto social. Então, minha mãe já me colocava para fazer jazz, era um pouquinho só agitada. E aí,
eu tinha uma tia que trazia os filhos aqui pro Miésimo, então eu cheguei também a fazer ginástica. Nossa, o Miésimo é apaixonante, né? Aí ali, complexo, gente. A minha infância foi nesse ritmo. Tá, agora eu vou te interromper só pra gente entender. Essa sua ida para as partes esportivas era só para te controlar? Sim, era só para ter um estímulo. Vai fazer alguma coisa, ocupar o tempo. Tá. E aí, na adolescência, inaugurou a Vila Olímpica lá perto de casa. E aí, minha mãe também já botou eu e meu irmão, alguma coisa para fazer. Então, eu cheguei a fazer um pouquinho de cada, natação, handebol, só para preencher o tempo. Mas aí, eu me achei no vôlei e fiquei praticando vôlei ali. Sim, diferente da infância de hoje, a gente brincava ainda na rua, ainda tinha um pouquinho disso, entendeu? E com as Vilas Olímpicas, isso ajudou bastante essa prática da atividade, né? E aí eu fiquei ali no vôlei. A gente falou com o presidente, e eu comentei com a Iomar, eu falei assim, eu tenho orgulho de ter sido aluna do presidente Rogério. Que bacana. Bem no finalzinho. E o mundo é aquele assim, né? Total. E assim, eu acredito muito em propósito, assim, foi uma semente plantada. Eu fui aluna dele do ensino médio, quando ele dava aula no Dalton Santos. Você estava para decidir, né? Sim. Então, assim, ali, e ele sempre presente na quadra. E ele sempre falava também, tô já me aposentando, mas ele estava ali, sempre estimulando a gente na prática, sabe? E a minha adolescência foi nisso aí, vôlei, até que o professor da Vila Olímpica viu que eu estava envolvida, sempre lá. Ele falou assim, Jennifer, vem. A aula do vôlei era um horário e o basquete era seguido. Aí ele, fica aí, vai, pratica aí também. Então eu fiquei naquilo, vôlei, basquete. Bem, já quer que eu entre? Os benefícios da altura, né? Porque antigamente a gente tinha isso, né? Alto, vôlei e basquete. Então, eu parei de fazer o jazz e a ginástica por conta disso, porque eu dei aquela esticada. E aí não ficou meio desproporcional. Quem trabalha com alto rendimento sabe que... porque a gente tem um padrão, né? De esporte, não tem pra onde correr. E aí, o professor meio que... Rogério também é o nome dele, meio que me segura, ele fica aqui, você tá bem aqui. E aí eu acho maravilhoso quando a gente tem essas histórias de percepção dos professores, né? Sim. Ele identificou que você tinha um potencial não só para um esporte, mas isso é muito legal. Não mas aí a percepção dele não foi como atleta. Ele, óbvio que o professor chama para, mesmo você não tendo habilidade ou não, ele te agrega. Mas aí ele virou e falou, Jennifer, vai bem abrir um curso da FEBERJ. Eu quero chegar lá. Esse aí eu tô ansioso, gente. Esse eu tô ansioso, a gente vai chegar lá. Então, na verdade, a percepção dele não foi nem como atleta, foi já imaginando você uma outra atuação dentro do esporte. Sim, isso envolvida no evento em si, né? Tá. E aí eu quero saber um pouco de como é que se dá essa trajetória de vocês escola. A Jennifer já trouxe um pouco ensino médio. E eu sempre gosto de perguntar isso. E Iomar, já vou dar um spoiler. Iomar, eu sei que não foi nesse momento. Mas eu tenho que perguntar. Houve algum momento que teve uma formiguinha mordendo no ensino médio? Vocês pensaram em outra faculdade? Como é que foi essa transição aí? A transição injusta de você ter que decidir com 17, 18 anos o que você vai fazer pro resto da vida, né? Então, sempre gostei, né, de praticar esporte. Mas, como eu entrei muito cedo para essa parte da ginástica, eu fazia ginástica localizada, na época era o boom da ginástica aeróbica. Então, eu cheguei a participar de campeonatos. Era atleta? Eu participei de campeonatos de aeróbica. Eu venci, né? E, então, assim... Não venci não joga assim. É campeão! É verdade. Então, com 13 anos, eu já participava. Meu pai me acompanhava, me levava. Vivia a vida de atleta mesmo. E aí, na escola... Eu lembro que na escola, assim, no ensino médio, tinha muita parte era o vôlei, era o basquete e tal... No fundamental para o ensino médio, só que teve uma época que era ginástica. A gente fazia ginástica. E aí você se encontrou, né? Aí eu pensei, gente, é aqui. Aí todo mundo queria ficar no meu grupo. Imagina, é a federada. Então, e aquilo eu falei assim, eu acho que eu quero fazer educação física. Eu quero ser professora. Ou seja, isso passava na sua cabeça nessa época de escola já? Já passava, já. Só que, aí eu não sei se por influência da minha irmã, que também mais velha, foi ser médica,
ela me influenciou a ir para essa outra carreira. E aí, então, quando você sai da escola, você não vai direto para educação física? Não fui. Eu prestei vestibular para enfermagem, passei, e era muito novinha, eu tinha 16 para 17 anos. Caramba! A minha mãe teve que ir durante muito tempo lá, toda vez renovar minha matrícula, porque eu não podia fazer, né? Pô, que bacana. Então, assim, você já começou a sua trajetória de graduanda muito nova, né? Muito nova. E você seguiu a enfermagem? Segui na enfermagem, e aí, no último período... É o que eu quero saber daqui a pouco. Que tem coisa boa vindo aí. E aí? Que momento que você acha que essa instalou? Já foi na época de escola, não foi? Não é. E aí veio essa questão que eu quero saber. Esse período decisivo da vida de um adolescente para o jovem é complicado, né? Então, muito, gente. Quando, terminando o ensino médio, já 17 para 18 anos, eu fui receber essa proposta desse professor da Vila Olímpica, porque o curso de arbitragem da FEBERG só podia ser feito a partir dos 18 anos. Eu acho que estava para completar alguma coisa assim. Ele perguntou, aí eu fiquei na dúvida, faço ou não faço? Fiz. Naquela época, tive aula com a Sandra, uma professora maravilhosa. E ela virou para mim e falou assim, Jennifer, se você seguir carreira na arbitragem, você vai ser a mais jovem das árbitras. Aquilo, não sei se pesou, se não pesou, eu não lembro exatamente. Pode pesar positivamente como negativamente, né? Pode ser uma motivação como um fardo. Eu completei, fiz os estágios obrigatórios, né? Participei de alguns jogos oficiais. E naquela época já se falava a questão de se recebe bem, se não recebe mal. Uhum. Então aquilo eu completei o curso, mas não segui carreira. Segurei. Então hoje você é árbitra. Mas você acabou não exercendo tá. em súmula oficial. Eu fiz o curso todo, sabe? Entendi. Mas foi um degrau a mais, foi uma semente plantada. E você vivenciou o esporte totalmente, né? Porque nesse meio, Vila Olímpica, curso da FEBERG, eu participei da CUFA, e a CUFA é audiovisual, basquete, então é um meio social. Tudo que você estava inserida era em relação ao esporte. Sem dúvida. Então, assim, eu vivenciei. Só que a gente chega nesse período de, o que eu vou fazer? Então, assim, a minha primeira opção era administração. Que faculdade de administração? Pô, é o básico. Mercado amplo, né? Só que meus pais me incentivavam para fazer veterinária. Que eu também amo bicho. Mas eu falava assim, não, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Falei, eu vou gastar meu dinheiro ajudando, não que isso é ruim, mas falei, não, eu gosto, mas não para trabalhar. E eu ainda fiquei um período, alguns 3 anos, decidindo. Fiz Enem, essa fase toda, ainda peguei o Enem, que era 2 dias seguidos, que é sofrido por um estudante. Nossa, é verdade. É assim, amassante. Pelo menos agora eles pararam, né? Botaram um intervalo de uma semana. Então, assim, foi um período muito difícil, porque é a fase de, o que eu vou fazer? Pois é uma responsabilidade muito grande, né? Muito. E assim, existe o exemplo da Iomar que ela vai trazer, mas Sim. Na cabeça a gente não pensa em fazer, o adolescente não pensa, eu vou fazer uma e eu tenho a chance de me reinventar. É aquilo. A Iomar, ela já tinha uma história, um histórico familiar de gente já graduada. Eu fui a segunda da minha família a entrar no ensino superior. Então, assim, eu já tinha uma tia formada em biologia, mas assim, e meus pais nunca fizeram também pressão, não, mas sempre me incentivaram a estudar. Sim. Mas quando eu decidi pela educação física, eu já tinha passado por outros trabalhos informais, loja, comércio, né? E foi através de um amigo que já era formado em licenciatura e estava terminando o bacharel. Ele me encontrou, eu trabalhava de porteira numa escola, e aí ele falou, cara... Você estava na escola que tinha esporte? Ele, cara, o que você está fazendo aí? Porque foi ele participava junto comigo na época do vôlei, do basquete, e a gente também, o professor, ele tinha total confiança na gente, tanto é que a gente já chegou a levar uma turma para competir na Vila Olímpica da Gamboa. Então, assim, a gente estava à frente. Já tinha aquela semente de liderança. Total. E aí, a semente foi plantada nesse momento. Fiquei nessa transição aí da juventude, o que eu vou fazer da vida, até que esse amigo virou e falou, cara, vai fazer educação física.
vai fazer educação física. Então, eu fui mandada embora depois desse trabalho. E aí, o meu auxílio-desemprego foi para iniciar a educação física. Que bacana. Ou seja, uma coisa, vamos dizer, ruim, né? Você conseguiu reverter para algo positivo que te direcionou, né? Isso é muito legal. E aí, uma pergunta, como é que sua família recebeu a informação de educação física? Não, receberam muito bem. Só que assim, meu pai só ficava assim, pô, mas tu não tem cara de educação física. Faz veterinária. Eu ainda fiquei naquela dúvida. Porque assim, sempre fui ativa, mas não... Quando se fala educação física, pelo menos para os mais velhos, só pensa assim, futebol. Quando eu fiz o curso da arbitragem, quando eu falei assim, pai, eu quero fazer bem um curso. Ele estava achando que era curso de arbitragem de futebol. Quando eu falei, não, pai, é de basquete. Aí ele... Basquete? Tipo assim, mas foi essa cara. Imagina. E aí, quando eu falava também, em qualquer arbitragem, né, tem categorias, o quanto eu ganhava por jogo, ele, pô, minha filha... Eu falei, pai, é assim mesmo, eu tô na categoria mais baixa. Sim. Eu tô indo lá para ganhar experiência. Então, assim, alguns tabus, já naquela época, ainda era pesado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que tá... o cenário mudou muito, né? O cenário mudou muito. Agora, antes da Iomar, da sequência, queria falar como é que é bacana o que você trouxe sobre essa quebra da bolha cultural familiar. Né? Porque e isso acontece muito até com alguns convidados que passam por aqui, de ser o primeiro ou segundo graduado da família, porque a gente tem, se a gente passar um pouco lá atrás, há semanas atrás, a gente não era tão característico essa questão da graduação. E era quase que um ciclo vicioso. Quando você consegue quebrar e não, eu vou me formar, eu vou atuar, isso é muito legal. Familiarmente falando, né? Então, assim, seus pais devem ter muita admiração por você ter seguido o caminho, né? Sim, eles sempre me incentivam, ainda mais quando eu falo, tô planejando fazer um curso assim, aí eles, não, tá bom. Eles me ajudam, sabe? Porque eu falo, mãe, qualquer profissão, né? A gente precisa continuar. Então, não é só porque eu me formei que eu vou estagnar e vou ficar aqui. Isso é recado para vocês, hein? Exatamente. Essa continuação do estudo é fundamental. Deixa eu ser indelicado. Seus pais são vivos? São. Como é que é o nome deles? Amarildo e Regina. Amarildo e Regina? Deu certo. Olha aqui onde ela tá. Viu? Iomar, que dia é esse na sua vida? Olha... Falar pra gente esse dia que eu sei que existe um dia, mas eu não sei o que aconteceu. Pois é, então eu fui fazer, na verdade eu fui fazer enfermagem, porque minha irmã, que era médica, não, vai fazer. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer educação física. E não, mas... Aí eu ficava, não, mas eu também gosto da enfermagem. Eu vi. Era quase cabeça e coração, né? Exatamente. Mas aí a minha irmã, não, vai fazer enfermagem que você vai vir trabalhar comigo. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. 17 anos, né? Eu acho que até eu iria, você tem um apoio familiar com você, né? Exatamente. Aí fui. Agora eu vou chegar... Fica à vontade, tempo de vocês. A gente tem mais café e mais água, vamos lá. Eu já estava no último período da enfermagem. E eu me formei... Eu tenho licenciatura em enfermagem e eu tenho enfermagem obstetrícia. Caramba. Com acompanhamento da professora, eu fiz um parto para poder me formar. Caramba, que bacana. Funcionava como se fosse uma especialização. Então, eu tenho 2 títulos na licenciatura e... enfermagem obstetrícia. E enfermagem obstetrícia. E aí, nesse último período, eu saindo do estágio, eu estava indo para a academia que eu treinava. Desde os... Ou seja, durante a faculdade você continuou praticando? Continuei praticando. Tá. Não mais como atleta ou ainda estava como atleta? Não estava mais. Uma questão de saúde? Só questão... E que eu gostava mesmo, né? Então, também desde os 10? Exatamente. eu cheguei na academia nesse dia e vi um certo alvoroço, um corre-corre, o coordenador. E eu cheguei toda de branco, com a minha maletinha, com a minha outra mala. Pra trocar roupa? E aí eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou assim, Iomar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Iomar, é você. Aí eu falei assim... Quem tá passando mal? Aí eu falei assim, o que houve? Aí ele falou assim, o Fernando infartou, o dono da academia. Caramba. Só que naquela época, assim, o dono, ele era profissional, né, de educação física, e ele dava todas as aulas coletivas da academia. Caramba. Todas. E aí ele infartou lá. Deus, ele já tá. Entendi. Ele não estava na academia. Não tinha quem ministrar. Eu não sei. Eu até falei assim, cadê ele? Eu falei assim, cadê ele, né? Que eu falei assim, caramba. Aí, não, ele não tá mais aqui, mas a gente vai precisar de você. Eu falei,
precisar de mim, sim, nós temos todas as aulas dele agora à tarde. E você sabe, né? A minha especialização é musculação. Mas eu vou ficar com você dentro da sala de aula e você vai dar as aulas dele. Eu falei assim, você tá me vendo? Eu sou enfermeira. Estou prestes a me formar. Já era final do ano. Fui prestes a me formar. Não posso. Aí ele, pode sim, porque você tá aqui desde os 10 anos de idade e eu vou ficar com você. Eu sou professor, vou ficar com você. Aí eu, meu Deus, isso não vai dar certo. Vai dar certo, você vai lá trocar sua roupa. Olha, eu fui já trocar cheia de medo, porque assim... É uma pessoa, o que eu tô fazendo aqui? E naquela época as academias eram... As aulas... As coletivas eram muito fortes, né? Tinha aulas de 3 às 4 da tarde, 4 às 5, até 9 da noite. E eu tenho a lembrança, não sei se aconteceu na tua academia, não sei se acontece ainda hoje, que tinha que fazer lista de espera, né? Você tinha que botar na recepção o nome, acabou a inscrição, espera outro horário. Exatamente. Eu lembro disso. Aí lá fui... Lá ele pegou, na época era CD. Eu sou da época da CD. Eu entreguei minha idade. Meses. Aí ele pegou, colocou lá e a primeira aula eu tremi. Sim, tremia, muito nervosa, porque, né, apesar de ter a vivência toda, a segunda aula eu já tava, vambora, galera! Soltinha. Assim, as alunas, tinha alunas da época que eu era criança ali, então tava se sentindo em casa. Sentindo em casa. Na terceira aula eu já tava, uhul, vambora! E 3 e 2. E aí eu saí de lá naquele dia assim, eu quero ser professora de educação física. É isso que eu quero pra minha vida, né? E você ainda não tinha terminado, tava no último período? Tava no último período. Você imagina, cheguei quase que não foi, né? A minha mãe falou assim, menina, que tanto esse de treino que você ficou na academia a tarde toda. Aí eu falei assim, mãe, eu dei aula junto com o professor lá, aí contei a história toda, eu falei, mãe, eu quero fazer educação física. Aí ela, meu Deus, mas olha só, você vai terminar. Eu aceito, mas termina. E aí eu já pedi, quando eu me formei, eu pedi reingresso. Ou seja, você já emendou. Já, eu sou formada pela Gama Filho e eu pedi reingresso. E aí eu já emendei. E quando eu acabei a faculdade de Educação Física, eu já entrei para a pós-graduação na Gama também. A Gama era maravilhosa. Era maravilhosa. Cara, então assim, um dia, realmente você não exagerou quando você disse que um dia mudou a sua vida. Mudou minha vida. E aí, pelo que você está trazendo, que a gente estava conversando, talvez tenha sido o destrave. Né? Aquele desejo estava aí dentro. Aquilo, se aflorou. Explodiu. Falei, não tinha como controlar, isso. Né? Eu quero. E assim, na faculdade eu fui destaque. Eu lembro que eu fui destaque no atletismo. E aí eu tinha notas boas, aí ele me levou, eu cheguei a trabalhar lá com arbitragem no atletismo. Então aquilo, passei a... Viveu a faculdade totalmente, né? Totalmente. É muito bom quando a gente vive todas essas áreas, tanto na frente, né, como por trás. Exatamente. Posso te fazer uma pergunta muito injusta? Pode. Muito injusta, mas eu vou fazer. Como é que é na sua cabeça a tua vivência de graduação em enfermagem e que você viveu graduando em educação física? Nossa, era assim, eu literalmente, eu saí de cuidar da doença para evitar a doença. Para evitar, e para estar ali na saúde. Eu continuei sendo uma profissional da saúde, mas assim, tanto que a minha mãe, eu acho que ela entendeu mais, meus pais e meu pai também entendeu, porque tinha dias que eu chegava, porque eu continuei trabalhando na faculdade. Eu falei, não, mãe, pode deixar que agora eu vou pagar. E aí eu chegava em casa, você fazia tudo por aquele paciente, e eu chegava lá e eu ficava assim. Tanto que a chefe lá do setor da enfermagem, ela falava, Iomar, você é muito... Né, porque tem hora que não adianta, né? Tem hora que vai perder. E aí eu chegava e falava, eu quero ser... Aí eu chegava, cada vez mais, eu chegava assim... Na verdade, você queria evitar aquele momento, né? Eu queria evitar aquele momento. Então, e a educação física era alegria, era, né? 2 pontos. 2 pontos, exatamente. 2 pontos. Porque a enfermagem, ela lida com a doença muito próxima à morte. E a educação física traz evitar esse momento, né? Exatamente. Agora... Mas e falando de coração, como é que foi? Foi mais gostoso graduar a educação? Foi muito mais. Foi muito mais. Porque teu coração estava explodindo, né? Você vê, no meu último estágio, que foi todo na obstetrícia, na enfermagem, eu já comecei a levar a educação física para lá. Através da professora, eu falava,
posso trazer a minha professora de alongamento para trabalhar com a... Invadiu a enfermagem. É isso aí, educação física. Vai ser ótimo. Então eu comecei a trazer Legal. a educação física. Você é aquele claro exemplo de que você não escolheu educação física. A educação física te escolheu, tu tentou Exatamente. fugir, mas ela foi lá e te catou. E por todos os estágios que eu passei, eu dava um jeito de levar a educação física. Até na colônia, eu fiz estágio na colônia Juliano Moreira. E Aí Jacarepaguá. o dia mais feliz, quando eu chegava lá, eles não falavam, a enfermeira chegou, eles falavam assim, hoje vai ter ginástica. Olha a referência que você passava. Porque eu chegava né? lá, eu fazia uma aeróbica, uma dança com eles, e vinham todos. Hoje vai ter, a professora da ginástica chegou. Isso é muito legal, né? Aí, Olha o sorriso dela. Pra quem tá tendo o privilégio de assistir pelo YouTube, dá pra ver o seu olhar. verdade. A sua expressão facial é isso. E eu costumo falar que, assim, não fui eu que escolhi a educação física, eu acho que foi a educação física me escolheu, né? Isso pra gente tá muito claro. Com certeza. Bom, agora sim, vamos começar a falar de Iomar Feital e Jennifer Areas. Isso. Que agora a gente vai falar de atuação profissional. Né? Como é que foi esse momento? Iomar, enfermeira profissional, Jennifer já profissional com experiências múltiplas. Como é que é a entrada no mercado? Vou inverter agora, hein? Vou passar para Jennifer. Tá. Como é que é essa primeira entrada no mercado? Como é que iniciou a tua trajetória realmente já graduada? Então, a minha graduação, eu comecei em escola, né? Ensino médio. Foi foi pouco tempo, mas foi o suficiente para... Você diz de estágio. Oi? De estágio que você diz? Não, já... Ah, tá, já formada. Sabe o que eu não te perguntei, que eu fiquei em dúvida agora? Quando você decide fazer educação física, tinha na sua cabeça algum mercado específico de atuação na época? Então, como eu já tinha aquela vivência toda de Vilas Olímpicas e tal, esse mesmo amigo que me incentivou, ele ia começar a trabalhar numa academia que estava para abrir lá na Vila Kennedy. E ele falou assim, tá precisando de recepcionista. Eu estava desempregada. Ele, vamos para lá, bota o currículo lá. Então, eu comecei como recepcionista da academia. E aí foi quando eu fui conhecer a musculação. E aí eu estava... Até então você estava muito no esporte, né? Sim, Tá. sim. Fui conhecer de verdade, para você ver. A minha base familiar, meus pais sempre foram muito ativos em questão de trabalho, mas não de prática de exercício físico. Mesmo sabendo da importância, né? Mas era muito hobby. Não era uma realidade também. Da grande maioria das Sim. famílias brasileiras não era E realidade. aí eu fui conhecer musculação, assim, praticar com mais frequência nesse período. Mas eu já tinha ido para musculação quando era mais novinha e tal. Não fiquei... Não vivenciou, né? Só aquele tinha- mesmo... tipo, aquela parte da adolescência, eu quero fazer isso, aquilo, vamos ver o que vai dar. Foi mais ou menos isso. E aí eu comecei a praticar a musculação aí. E eu falei assim, eu acho que é essa área que eu quero fazer. Já diferente da Iomar. Assim, as coletivas nunca foi um atrativo para mim. Na sala no fitness, né? Mas no esporte eu sempre gostei. Eu acho que essa dicotomia da educação física é tão mágica. Porque tem mercado. Tem mercado para todo mundo. Estamos com duas profissionais referências aqui e cada uma na sua área. Isso é muito legal. Isso. Manda ver. E aí, eu comecei na musculação e eu falei assim, eu acho que é essa linha que eu quero seguir. Entrei para a faculdade, pagando com o meu auxílio, desemprego do outro trabalho. E aí eu comecei a ver os ramos da educação física na faculdade. Porque abre um mundo, né? Sem dúvida. Foi quando teve Rio 2016. o Rio 2016. Cheguei na abertura das Olimpíadas e aí eu me inscrevi como voluntária para participar das Paralimpíadas. Mas aquele momento foi um momento ímpar no Rio de Janeiro, né? No Brasil. Total, sim. A abertura dos dois foi magnífico. E aí eu assisti o das Olimpíadas e participei das Paralimpíadas. Até por trás das cortinas, gente, é fantástico. É fantástico, Você né? E é uma lida loucura, né? Muito, assim, eu amei participar. As pessoas que veem na televisão não imaginam o trabalho que dá da estrutura de organização, né? Até hoje eu tenho a roupa, porque eles que deram era a roupa. linda. E eu participei do cenário da praia. Parece um bonecão, umas bolas. Eu participei daquele cenário ali. Assim, muito lindo, assim. Até hoje eu falo, cara, se tiver... Você só tinha mais certeza, né? Sem dúvida.
E é um outro ramo, porque as pessoas que estavam participando, além de ser fora da educação física, também tinha o pessoal da educação física, porque os dançarinos eram profissionais, né? Mas só o fato de vivenciar aquilo, de estar participando desse momento único que teve aqui no Rio, foi magnífico. Então, assim, foi mais um somatório para só chancelar a sua certeza. É isso que eu quero. E aí me formei, participei de alguns eventos ainda, né? Um pouco não tão visados. Questão burocrática da faculdade mesmo, para ganhar experiência. Entrei, quando me formei, tentei a parte do ensino, né? Da educação na escola. Não foi uma coisa que me chamou, que atraiu, né? Tipo assim, fiz o meu papel, eu falei assim, não é isso que eu quero, assim, ainda não é. E aí... Essa é a mágica da educação física, né? Porque, vou dar um exemplo sem falar mal de profissão nenhuma, mas se eu escolho fazer contabilidade, estou formado, não gosto de número, eu vou fazer o quê? As várias possibilidades. Pois é, você tem múltiplas inserções no mercado, exatamente, né? Exatamente. E aí... veio a pandemia, né? Aí a pandemia, eu já estava trabalhando em algumas academias, foi quando eu me aproximei do pessoal de Jacarepaguá, que eu trabalhava para lá, e ali eu tive mais certeza, falei assim, não, é esse ramo que eu quero, falei assim, é a musculação que eu quero. E aí, quando eu já tinha me formado, eu já também queria fazer a pós, só que entrou a pandemia, então foi um momento. As universidades deram uma parada. Agora, Jennifer, por favor, me esclareça uma coisa. Cadê o basquete e o vôlei nisso aí? Então... Obrigado que tem um então. Nesse período, quando eu me formei, eu quis voltar, porque para voltar a arbitrar tem que fazer uma reciclagem, uma atualização. E deu uma parada de tudo. Aí, eu não sei se eu esclareci aí, mas eu entrei pro mundo do cross-training. Fico na musculação, ainda trabalho, gosto. Após que eu estou fazendo é de treinamento de força. Mas, nesse meio termo aí, inclusive, uma parte do meu estágio foi no cross-training. E aí eu entrei nesse mundo. Não abandonei. Gosto muito de assistir vôlei e basquete. Mas é uma coisa que eu tive que dar uma Mas nunca passou pela cabeça trabalhar com isso? Foi tomando outro rumo? Foi tomando outro rumo. Não foi questão de escolha, as coisas foram acontecendo. Foi abrindo outras portas e eu Se daqui a 5 anos você abrir uma escolinha de vôlei de basquete, tu vai voltar aqui tá pra bom. me contar. Tá bom. Porque esses sonhos eles ficam adormecidos, mas de vez em quando eles reacendem, não é, Elmar? Tá, já vamos entrar no cross-training. Tá. Como é que começa essa trajetória aí, enfermeira profissional? Pois é, então, aí eu pedi o reingresso, né, para educação física, entrei, e foi legal que eu me formei, consegui me formar em educação física em 3 anos. Por conta de outras matérias, né? Das matérias da enfermagem. Já emendei na pós-graduação. Minha primeira pós também foi em musculação e treinamento de força. A segunda pós foi ginástica de academia. O que seria? E aí, nessa academia... Não, você não vai passar direto por isso, não. Não, né? Como é que foi para você poder fazer uma pós na sua paixão? Nossa, foi um Porque sonho, né? A gente começou esse bate-papo, você falando desde os 10, você vive a ginástica. Ter o privilégio de se capacitar no que você ama, nossa, deve ter sido fantástico. Foi um sonho. Eu imagino. Eu andava para cima e para baixo com blusa, professora de educação física, educação física, eu fazia questão, né? Então isso tocou muito, muito, e foi, eu tenho certeza que até onde eu, né, cheguei até agora, foi só vitórias. Eu não tenho, sabe, o que falar. Eu amo o que eu faço e eu faço realmente com muito amor. Dá pra ver. E aí como é que começa esse mercado de trabalho? Então, nessa academia que eu já estava, né, desde os 10 anos, quando eu entrei para educação física, eu já comecei estagiando. Você tem uma história imensa com essa academia. Imensa. Então, quando eu me formei, virei professora da onde? De lá. Aí eu peguei todas as aulas que eram do dono, que era dele. Peguei a e aí agora com propriedade. Agora com propriedade. E aí foi nessa academia que na época surgiu as aulas coletivas, que da aeróbica passou para o STEP. Também sou professora de STEP, dou aula de STEP até hoje. E o STEP foi um grande boom, né? Foi um grande boom, era aquele STEP coreografado, a ponto de eu conseguir montar na academia que eu estava, tinha um STEP para iniciante, intermediário e avançado. Que bacana, porque você conseguia determinar o BPM e... Chegava e não conseguia, né?
Então eu era professora de ginástica localizada, step e alongamento. E aí veio o boom do jump, do trampolim. E eu fui uma das pioneiras, uma das primeiras em Jacarepaguá, na freguesia, a trazer o jump pra cá. Tá, mas aí peraí. Você não vai jogar essa bomba aqui na mesa e vai sair. Vai ficar assim. Da onde ele aparece na tua vida para você implementar? Como é que você descobriu, onde você viu? Fala pra gente. Eu acompanhava os ENAFs, os cursos que tinha, e eu sempre fui apaixonada pela Cida Conte, que eu fiz vários cursos dela de step, e ela começou do step a migrar pro jump. Eu falei, gente, jump, eu quero fazer esse curso, e comecei a fazer o curso, e não tinha, né? As academias todas eram step, não tinha nenhum material. E aí eu consegui um profissional que estava nessa feira, que estava no ENAF, e trouxe o jump para freguesia. Tanto que, assim, eu praticamente, junto com ele, nós distribuímos os trampolins, oferecendo nas academias. Eu sou professora de jump. Que com os jump não... Me dá um espaço para eu dar aula. Não, é cheio de jump. Mais ou menos isso, né? As academias compravam o jump com ele, e eu chegava com a minha aula já. Foi praticamente a implantação, né? Foi implantação. Entendi. E tem uma outra academia que eu fiquei praticamente 18 anos com a mesma turma de jump. Caramba! É uma turma que eu levo assim até hoje. É família, né? Não é nem família. turma, mas é família. Né? Imagino, sim. E essa turma, eles... Foi o que... E foi a turma que abriu na academia? Não foi nessa academia, não. Já foi em outra. Já foi em outra. E eu cheguei nessa academia assim, com o meu currículo, sou professora de jump, estou sabendo que vocês têm interesse em colocar o jump aqui. A dona da academia olhou pra mim e falou assim, começa amanhã. Começa amanhã. Ela realmente estava procurando. Ela já estava procurando e ela já tinha... Ela falou assim, Iomar, já tinha referências de mim na outra academia. Sim, é. E aí eu comecei a formar essa turma. E a gente fazia maratonas de jump, campeonatos. E eu fui 18 anos. Foi uma febre mesmo, jump. Foi uma febre. Agora eu vou te botar na parede de novo. Hoje eu tô quebrando protocolos com vocês, estou me sentindo muito à vontade. Que bom. Que bom. Alguns profissionais que já passaram por aqui, e aí eu não vou dar minha opinião porque realmente eu não me aproprio desse mercado. Mas alguns profissionais têm relatado que as coletivas elas deram uma caída, de uma forma geral. E aí, o botar na parede que eu te digo é o seguinte, você tem alguma análise, você tem alguma explicação, você concorda que realmente deu? Alguns profissionais dizem que faltam profissionais, outros dizem que são outros fatores. Queria a tua opinião sobre mercado de trabalho na coletiva. Exatamente. Então, o que é... Mas aí eu acho que eu vou ter que entrar na parte de coordenadora. Vai. Porque o que acontece? Eu acredito que teve essa queda sim, mas eu acredito também que não está mais assim. Ah, não. Então já deu uma... Já. Ah, tá. Porque eu acredito que... Eu acho que a vivência... Às vezes o estagiário, ele quer ficar muito só numa sala de musculação. Ele não passa. Então, o que eu sempre falei para os estagiários? Passa por tudo, vem para minhas aulas, vivencia, faz a aula. Exato. A Jennifer falou isso. Mesmo antes de se formar, ela vivenciou tudo que ela pôde. Né? Foi pro MS e aproveitou. As coletivas, eu não tive esse estímulo, mas eu também não queria. Mas eu não tive um profissional. Jennifer, vem cá. Exato. Faz primeiro para você ver. Talvez você até tivesse Sim. Mas aí você acha que falta isso do mercado potencializar profissionais? Potencializar profissionais para isso. Entendi. Porque realmente ficou um pouco escasso, mas eu não vejo eu vejo profissionais excelentes hoje em dia no mercado. Tem muitas referências, sim. Né? Na parte coletiva. Então, até porque, se eu estiver errado, você me corrija. Por muitos e muitos anos, o carro-chefe das academias eram as coletivas. Eram as coletivas, sim. Era o que às vezes as pessoas se matriculavam se tinha tal aula de coletiva. Exatamente. Independente da sala de musculação. Exatamente. Então vamos lá, fica a dica aí no mercado, capacitação e busca. Exatamente. Vamos lá, dá sequência no cross-training agora, pra gente entender esse cross-training aí. Aí eu fui pra esse mundo. Tu tá igual eu, Mar, peraí. Como que você foi para esse mundo? Como é que começa essa história? Então, esse mesmo amigo que me incentivou a fazer educação física começou a ter o desejo de abrir um box. E naquele tempo ainda era escasso. E aí a gente trabalhava nessa mesma academia
ele começou a implantar nessa academia um funcional. Ele foi adaptando, né? Mas um funcional mas jogando pro cross. Porque ele começou a estudar isso. E não tinha, naquela época, ainda estava começando aqui no Brasil, né? Lá para 2015, 2016. Sim. Estava começando ainda o cross, né? A cultura do cross. E aí eu comecei a fazer meio que um estágio com ele. Então, assim, em 2016 para 2017 foi quando eu comecei a praticar. E aí... Você começou a praticar bem no início, então. Sim, mas assim, também não era levado a sério. É aquilo que eu acho que não tinha competições assim como tem hoje. Hoje são competições. Acho que a questão do estímulo. Tipo assim, eu estava ali estagiando para vivenciar, mas não foi uma coisa tipo, é uma coisa que eu quero seguir essa linha. Só depois, porque aí tu já está um tempo na faculdade, tu começa a ver os pontos diferentes. Tipo assim, não, isso aqui é uma área boa, isso aqui não. Mas assim, foi um período que eu vivi e até pouco tempo também estava atuando. Mas você chegou a atuar como profissional ou você chegou a ser atleta e competir? Não, atleta não. Praticava a modalidade não chegava e dava aula, não tinha uma turma fixa não. Era mais para cobrir... o professor não veio, Jennifer, seguro. Fiz curso, sou habilitada para dar cross, mas não tinha uma turma fechada. Jennifer, seguro, vamos embora. Porque eu sempre escolhi a musculação. E aí eu botei muito Ayomar na parede, vou botar a Jennifer agora. O cross é algo que me surpreende. Por quê? Porque normalmente a educação física ela tem sazonalidades. Então ela teve a aeróbica, teve a ginástica, né? Ela tem. Só que o cross, ele teve um boom, todo mundo disse que ia acabar, só que não acaba. Ele é muito forte. Né? Eu não sei se é isso que você vai falar, mas eu vejo de fora. Talvez as competições são o oxigênio para que isso possa se manter, mas como é que você consegue explicar, queria só a tua opinião, como é que se mantém há tanto tempo como hoje, se eu estiver errado você me corrige, o cross está no mesmo patamar das academias. Sim. Ou até mais em algumas localidades. Esse ponto que você falou sobre essa baixa nas coletivas, acho que também se deu a isso. Pode ser também uma transferência, né? O cross é uma aula coletiva. E ele ganhou um espaço... Nossa, tem muita lógica que você falou. Ele ganhou um espaço que chamou atenção. É uma mistura de aeróbico, porque tem a parte aeróbica, cardiorrespiratória, a ginástica. Então, quem gosta de ginástica, barra, argola, e tem a parte da força, treinamento de força, puxar cargas altas. Então, assim, teve o boom, ele se manteve porque hoje em dia tem aquela cultura da comunidade. É verdade, o cross tem muito isso. Isso. As competições são para manter essa comunidade em alta. Então, assim, pode não ser uma competição oficial, mas aí junta um boxe aqui, outro ali, 4 boxes faz uma competição. É um interescolar de cross. Exatamente. Aí tu tem aquele final de semana só disso. Então, assim, o cross cresceu com essa comunidade. Entendi. Entendeu? E eu acho que essa baixa nas outras coletivas foi por causa do cross. Eu acredito que veio crescendo, se manteve. E eu acho que mais uma opção, porque eu tenho alunas que não deixam de amar o jump, não deixam de amar o step, o spin também que veio, que tem uma galera que gosta muito de spin, mas também que não abandona o cross, porque quando experimentou uma aula, não larga. Não, e eu escuto muito isso de praticantes, né? Que não vou, não quero. Aí você encontra 2 meses depois, não vou sair porque eu estou treinando, porque eu tenho competição. Eu acho que é igual o praticante da corrida, né? Exato. Exato. Final de semana não tem mais lazer, é a corrida. Isso é muito legal. Mas a tua colocação tem muita lógica, né? Falando de uma análise mercadológica. Sim. Pode ser realmente que... E aí agora o que o Mar falou tem lógica, agora equilibrou. Sim. Né? Foi o boom... Muitas pessoas se transferiram, agora equilibrou e cada um no seu espaço. Exatamente. Não precisa brigar. E aí, quem gosta de musculação, continua na musculação, mas também faz cross. Quem gosta das coletivas, continua fazendo as coletivas, mas tem aqueles momentos, aquelas aulas do cross. Porque, assim, cara, a nossa profissão é maravilhosa. É maravilhosa, cara. Porque ela alcança todo tipo de pessoa. Se eu não gosto de step, eu tenho outras modalidades. E a gente costuma falar que para o aluno que está indeciso no que quer praticar,
faça aquilo que te dá prazer. Vivencia e dá prazer. Eu sou da musculação, mas eu tento convencer alguns alunos que não gostam de musculação. Nosso papel também é esse, né, Exatamente. De convencer. Pelo menos experimentar. Sim, a importância. Eu tenho alunos que começaram a musculação por indicação médica e já chega assim, né? Eu tenho que fazer a musculação porque o médico mandou. Aí eu falei assim, tá, então você vai aprender a treinar. Porque fazer por fazer, o resultado não vem. E dá até lesão. Só complementando o que a Jennifer falou sobre essa inserção do cross, eu vejo que inseriu o cross na academia, dentro da academia. Sim, sim. Hoje em dia, as academias colocam o crossfit, você não vê só centro de treinamento. Entenderam como você brigar. Exatamente. Né? Então, isso é mais uma gama para o aluno. Sim, poxa, hoje eu vou para a ginástica localizada. Não, amanhã eu vou lá para o treino de cross. Se um cidadão quiser, ele consegue treinar um dia cada coisa. Com certeza. Praticar um esporte, treinar um cross, fazer musculação coletiva, spinning. Porque é o que você falou, o mundo está aí. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês duas agora. Que não é sobre a história de vocês, não. Agora é pergunta para as professoras. Sim. Que eu costumo falar com o pessoal de casa que aqui não é só centro de memórias, não. Aqui é aula. Porque quando tem professor, tem aula. Vocês percebem, na atuação hoje de vocês, que o público da academia, ou do CrossFit também, mudou o objetivo? Hoje tem mais público buscando realmente um controle de taxas, uma melhoria de quadro de saúde. A pergunta é o seguinte: a sociedade passou a enxergar os espaços, os estabelecimentos, como local provedor de saúde? Vocês conseguem ter essa leitura? Pode. Eu começo. Então, tem uma galera que já entendeu essa importância, mas ainda tem uma parcela que vem pela estética. E a grande parte da sociedade não faz atividade, né? Sim. Mas é porque antes todo mundo só ia por estética. Sim. Hoje eu acho que já tem pessoas que falam assim, eu preciso controlar minha hipertensão, eu preciso controlar minha glicemia. E aí entendeu que ali é o local. Sim. Não, tem uma parcela. Porque muita gente não queria, né? Isso. Mas ainda é essa parcela que vem por indicação médica. O médico mandou. Mas tem. Assim, isso é bom. A informação tem chegado. Só que eu acho que ainda a gente precisa divulgar mais. Ainda tem tabus desnecessários ainda. E aí você acha que esse quadro muda pós-pandemia? Sim. A pós-pandemia veio com outras doenças, né? Veio com outros pontos que ajudaram a pessoa a entender. Tipo assim, foi um gatilho. Foi, poxa, eu não fazia antes, aí agora que eu estou numa situação, que eu acredito que essa situação de doença mental, eu não gosto de usar a palavra, né? Porque ela não se cuidou antes. Aí o gatilho despertou. Sim. E aí teve que começar. E na pandemia, nunca se falou tanto como o sedentarismo era a pior comorbidade para fator de mortalidade. Sim. Né? Então, a gente tinha todo dia a OMS falando, pratiquem atividade. Sim. Né? Aumentem a sua resistência. Acho que a pandemia foi um verdadeiro boom até pra gente, né? Nos tornarmos essenciais. Foi um caos mundial, mas para nossa profissão... eu acho que foi um despertar, da educação física, no sentido de saber a nossa importância. Porque ainda tem profissionais que não compreenderam a importância do educador físico. Não entenderam. Por mais que a gente estude, tem a galera que a todo momento só se coloca, eu só sou professor da sala de musculação e não entende a importância dele. Na verdade, ele pode continuar sendo professor de musculação, mas entendendo a importância dessa ação. Eu entendi o que você falou. A gente tem isso, mas a gente também, eu vejo que já tem mudança. Eu percebo isso. Os médicos, né, já vêm... Eu percebo isso. Não, isso aí, você vai conversar com o seu professor de educação física. Você precisa buscar um profissional de educação física. Eu recebo isso já. Vai orientar pelo profissional de educação física. Isso é muito legal. Isso passa muito pela recolocação da nossa profissão também, né? Porque hoje a gente consegue conversar com o CRM, a gente consegue conversar com outras instituições. Exatamente. Então, esse respeito mútuo só beneficia
a sociedade. Sem dúvida. Tá, fala um pouco pra gente dessa... Pra mim, desculpa a forma que eu vou falar, pra mim é uma loucura, tá? Trabalhar, coordenar, dar aula, não entra na minha cabeça. Fala pra gente... Já tem pessoal, né? Ser mãe... Já tem essa parte. Fala pra gente esse... Que já é um momento mais atual, né? Da sua vida, né? Um momento mais atual, fala pra gente. Na verdade, então eu comecei a dar aulas, né? Na época, eu cheguei a trabalhar em 5 academias. Caramba! Não era coordenadora, era só professora. Então, era pra lá e pra cá, trabalhava. E assim, com a mesma vontade que eu tava às 7 horas da manhã, a última turma minha era de 9 às 10 da noite. Eu tava com o mesmo sorriso, o mesmo pique, porque era jump, era step. Então, eu tinha uma turma assim, atrás da outra. Então, realmente, tinha que ser muito apaixonada mesmo, né? E quando eu fui para essa outra academia, que eu já estou há 18 anos, veio o convite para eu ingressar como coordenadora. Primeiro eu fui coordenadora das coletivas, né? Mas aí eu ainda falei assim, então eu vou parar de dar aula, né? Vou só coordenar. Aí eu falei assim, de jeito nenhum. Não é dessa forma o convite. A gente quer agregar. Você vai continuar com as suas aulas coletivas. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí fiquei, hoje eu sou coordenadora geral dessa mesma academia. E continua dando aula. Continuo dando aula. Lá também. Eu já tentei, de repente, não vai parar não. Tenho lá minhas turmas, são 3 turmas que eu tenho, né? E muitos alunos me acompanham, estou há 18 anos, uns 16 anos ali. Caramba. Eu tenho alunos que estão comigo há 16 anos. Porque você coordenar uma instituição, um estabelecimento, principalmente no nível que a gente está conversando agora, você é responsável não pelos professores só, você é responsável por todo mundo, né? Por potencializar a saúde das pessoas que estão ali dentro. Então é uma responsabilidade muito grande. Sou coordenadora e responsável técnica da academia também. Pois então assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas quando você tem esse entendimento, como a Jennifer botou, do que você está ofertando ao público, eu acho que a coisa vai ficando mais suave. Quer dizer, para você, para mim não é. Jennifer, fala um pouco pra gente de algo que eu particularmente sou apaixonado. Eu acho que a gente precisa se apropriar mais desse mercado. E conta pra gente essa sua experiência sobre a ginástica laboral e a sua atuação com a parte sênior. Então, assim, como eu já tinha falado, por eu me permitir ter visto, né, e aceitado propostas de viver algumas coisas, a ginástica laboral foi uma delas. Uma colega de trabalho precisava substituir ela, e eu falei para ela, eu tenho vivência, tenho, sim, conhecimento, só que atuar, porque assim, os meus alunos eu sempre fiz, sabe aquele alongamento no final e tal? Eu falei assim, eu tenho noção, mas atuar ainda não tinha atuado. Ela falou, Jennifer, mas eu tô precisando, você consegue ficar para mim? Eu falei assim, vamos embora. No caso, você foi substituir ela? Sim, falei, vamos embora. E aí, quando eu fui, assim, eu me apaixonei, porque eu fui um dia com ela, para eu conhecer os alunos dela, foi no escritório farmacêutico lá na Barra, e ela me mostrou e ela falou, a minha aula acontece assim. Então, assim, tem o momento da ginástica, tem brincadeira e tem o sorteio. No sorteio, quem ganhasse fazia massagem, shiatsu. Aí eu falei assim, também tinha noção, experiência. Aí ela falou assim, é assim que acontece. E todos participam. E aí eu fui, e abracei. E aí eu falei, cara, muito importante. É uma área também muito ampla, importante. Que, como a Iomar falou, essa galera que está vindo agora precisa experimentar, precisa se permitir vivenciar. E é uma experiência ímpar, né? Você foge dos estabelecimentos padrões. Total. E é quem mais precisa, né? Total. Pessoas que ficam ali horas sentadas. Sim. E que às vezes não tem tempo ou não tem ânimo quando sair do trabalho para ir para uma academia, para ir fazer uma aula coletiva. E depende até do estabelecimento, né, Jennifer? Porque ao mesmo tempo que existem pessoas com vícios posturais, tem pessoas em empresas que estão trabalhando de forma errada, sim, podendo ter lesões musculares, né, lesões articulares. Sim. E aí a ginástica a laboral entra como prevenção, como qualidade de vida. Total. E aí essa vivência me fez pegar essa parte e trabalhar na musculação. O legal da nossa área é que a gente não precisa ficar preso a um método. Assim, eu posso pegar o movimento da aula dela
e botar no final do meu treino de musculação. Exatamente. O que ainda está preso na nossa área é isso. As pessoas, elas saem da faculdade ainda com a cabeça muito fechada para o que é educação física. Educação física é isso, é a gente abranger todas as áreas possíveis onde nos colocar, seja no hospital, seja numa escola, seja num ambiente de escritório, e botar as pessoas para se movimentar. E aí você tem trabalhado com a melhor idade também, não é? Isso. A melhor idade, eu já peguei meus pais, então a gente já tira de casa. E na pandemia eu trabalhei muito, assim, trabalhei com a mãe de 2 alunas, porque uma é diabética, a outra síndrome do pânico. Hoje em dia eu atendo como personal sênior, né? Uhum. E essas 2 alunas foi também o meu primeiro passo, porque uma não começou a marcha começou a ficar debilitada por conta de ter ficado presa, aquele hábito de ir na porta de casa, sentar, pegar o solzinho, não podia. Né? E aí essa aluna falou assim: Jennifer, por favor, me atende, que eu passei a atender em casa também, que ela não gostava de fazer o online. Ainda teve isso, a gente usava proteção, essas coisas no quintal dela. E ela falou assim, eu acabava de fazer com ela e atravessava a rua e ia para casa da mãe dela. E aí comecei aos pouquinhos. Então, assim, foi com essa senhora que eu dei também o início da consultoria. Que também é mais um campo de atuação. Mais um campo. Que, assim, quem gosta de idosos, né, de terceira idade, é maravilhoso. E aí, o retorno que eles dão é espetacular. E se você conseguir tirar eles de casa e levar para musculação, melhor ainda. Porque eles animam a nossa manhã. Eles são os que mais incentivam. Combate a sarcopenia, melhora o equilíbrio, evita quedas. Minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe tem 67 anos. Comemorações de aniversário. Essa a gente deixa nos bastidores. Minha mãe tem 67 anos e, assim, eu consegui reverter um quadro dela, que é onde a gente fala, quando a gente faz parceria com os médicos, né, quando a gente entende cada um na sua área de atuação. É um cuidado coletivo daquele paciente, né? Ela, quando começou a fazer atividade comigo, eu comecei devagarzinho, como é um método de treinamento, só que ela ainda foi resistente, porque o idoso você precisa convencer, né, muita coisa. Mas aí o médico receitou as medicações e falei, mãe, você vai continuar tomando, só que comigo é outra coisa. E hoje em dia ela não fica sem. Quando falta, meu Deus, ela fica mal por não conseguir. E aí eu consegui reverter um quadro de osteoporose na coluna, onde ela fez o exame, constava, passou a tomar remédio. Quando ela foi fazer o exame de rotina, o médico olhou e falou assim, pode suspender, não precisa. É o melhor remédio. Eu falei, avisa seu médico que você está fazendo musculação. Treinamento de força. Fala assim, treinamento de força. Aí ela avisou ele, a resposta veio no exame. Então, assim, ela parou de tomar... É comprovado, né? Não é achismo, é comprovado. Sem dúvida. Então, assim, é uma outra área que encanta. E desde que eu comecei a educação física, eu tinha um professor que ele falou que o melhor grupo de alunos para se dar aula são os idosos. E são os mais fiéis. Sem dúvida. São os mais fiéis. Sem dúvida. Porque eu já falei isso em alguns outros programas aqui com outros profissionais que trabalham. Eu tenho uma impressão que eu acho que é verdadeira. A sociedade meio que descarta, né? Sim. E são pessoas com experiências maravilhosas, têm anos e anos de vida. Né? As pessoas chegam aos 70, elas vão viver até os 90, 100. E esses 30 anos, elas estão descartadas pela sociedade. Sim. Então, dentro da atividade física, dentro do profissional de educação física, eles se encontram, eles se reconhecem. E vira realmente uma outra família, né? Sim. Exatamente. Isso é muito legal. E um ponto que eu quero marcar para os jovens, né? Para os novos profissionais que estão começando, não se limitem também, porque a gente acha que pegar o idoso e só fazer aquela ginástica básica, não, desafia eles gostam de ser desafiados. Eles gostam, falam assim, eu acho que você consegue pegar mais um pouquinho. Mas desafiar com segurança, tá, gente? Não é nada... Usar a técnica. Sem dúvida. Mas, assim, eles gostam, são pessoas que eles buscam, e têm, na verdade, uma energia que nem na juventude eles tinham. É um período, assim, muito gratificante, porque eles chegam no ambiente, porque eles querem estar ali. Exatamente. E quando você estimula ou desafia eles, aquilo traz, assim, uma certeza para eles, tipo assim, eu estou no lugar certo. Exato. É aqui Um que... exemplo disso na academia, que eu sou coordenadora,
o seu Antônio, ele tem 93 anos. E faz aula de spinning, faz a musculação dele todo dia. E aí você imagina se com 63 lá ele tivesse sido encostado. Olha ainda joga futebol até hoje na praia. Que maravilhoso. E aí hoje, Jennifer, só pra gente entender o seu momento, hoje você tem essas múltiplas inserções. Você está com personal sênior, está com cross, musculação. Eu atuo com consultoria, tanto de atletas, já atendi alguns atletas, mas hoje eu estou personal trainer e sênior. No momento, e já atuei na parte de cross, hoje eu dei mais uma encostada, mas a princípio é só, nesse momento, consultoria online. E daqui a pouco vôlei basquete. Vamos lá. Ilmar, conta pra gente como é que é a responsabilidade de ser uma presidente de comissão, né? E como é que você interpreta isso? E como é que você percebe a importância dessas comissões regionais que o Conselho criou? Então, a importância das comissões na minha vida foi quando eu comecei a ter esses cursos de capacitação e eu ia, né? As jornadas de atualização. E eu ia em todas, porque eu sempre gostei. E tinha, vai ter de step, estava lá. E nisso eu via que tinha a gestora e já tinha alguns membros de comissão. Acho que ainda não existia presidente, isso surgiu depois, mas já tinha os membros. E sempre com a blusa, né? E aí eu cheguei para a gestora na época e perguntei, como é que a gente pode entrar? O professor de educação física pode? Ela falou assim, pode, claro que pode, deve. Aí eu falei assim, eu tinha muito interesse. Aí ela marcou um dia comigo, nós conversamos e eu entrei para membro de comissão. E aí eu vi que... Aí que você vivenciou ainda mais a tua paixão, né? ainda mais a minha paixão. E eu estava presente em todos os eventos, em todos os cursos, né? E um dia ela me chamou para ser presidente da comissão. Eu falei, nossa, quanta honra. E é uma responsabilidade, assim, muito grande, né? De você estar levando para outros profissionais. É entender a sua região, né? Entender a região, os problemas que ela tem, as demandas, porque aí começaram né? A solicitar, poxa, vamos fazer isso. E uma coisa que eu vi, assim, união, de transformar mesmo, porque a gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos conversar com a Ilmar, que ela vai organizar pra gente, até de eventos. Então eu vi, assim, uma união. Isso é muito legal. Muito legal. Agora uma pergunta que me passou aqui, a enfermagem sumiu na tua vida? Viu? Só pra gente fechar? Pois é, sumiu. Sumiu, né? Tá guardadinha. Tá guardadinha, eu cheguei, dei até baixa dei baixa no Corém. Não tem jeito. Bom, a gente tá chegando naquele momento horrível que é de fazer. E tenho certeza que em casa todo mundo tá fazendo isso também. Meninas, eu já sabia que seria assim, né? Como foi gostoso viajar nessa história de vocês. A gente foi em vários lugares hoje, né? Múltiplas inserções de vocês duas, mas falei isso no meio do bate-papo e eu vou repetir agora. Para quem tá tendo o privilégio de assistir pelo YouTube, tá vendo no olhar de vocês que realizadas, felizes e com a certeza de que tomaram a decisão certa na vida de vocês. Queria agradecer a vocês o bem que vocês fazem à sociedade, que eu acho que isso que é o maior objetivo do profissional de educação física, é o que a gente entrega para a sociedade, tá? E antes da gente encerrar esse bate-papo, eu queria passar a palavra a vocês para poder se despedir do pessoal de casa. Eu queria agradecer, né, imensamente feliz e dizer que a educação física, ela transforma vidas, né? Através do movimento, ela transforma as vidas. E eu acho que ela transforma vidas não só do aluno, como a nossa também profissional. Então, eu posso dizer que ela transformou a minha vida e hoje eu me sinto muito feliz de poder transformar a vida dos meus alunos. Então, isso é felicidade mesmo. Que ótimo. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz em participar, em contribuir um pouquinho, né, na história da educação física e dizer para os novos profissionais que persistam. A carreira, ela não é imediata, assim, ela é galgada, ela é construída. Então, assim, que você possa cada dia ser melhor para o seu aluno e por você também, pela profissão. E não é uma frase tabu, né? A educação física, ela escolhe, porque eu acho que
para ser educador físico, você tem que ter empatia, você tem que ter um olhar clínico e crítico, você precisa escutar o outro e assim como você também retribui, constrói na vida do seu aluno, ele constrói a sua vida também como profissional. Encerraram com chave de ouro. Meninas, mais uma vez, obrigado. E foi uma imensa satisfação ter o privilégio de estar aqui, viajando junto com vocês. Prazer e com você aí de casa. A gente se vê semana que vem. Até lá.